Um fractal seu que tenha mais força, ele pode assumir o seu desdobramento, fazer coisas terríveis e trazer carga para a sua vida. E, e não precisa estar dormindo, outra coisa que eu também tenho que falar. E não precisa estar dormindo, tá? Para os fractais saírem. Eles saem a todo momento. Eles não precisam. Eles usam muito mais. Mas não é que eles tenham conhecimento, não é que, tipo, vamos supor, é uma mescla. Porque lembra quando eu falei sobre a questão do centro espírita na desobsessão? Então, o que que acontece? Muitos ali estão presos por causa da raiva, mas alguns têm conhecimento, tá? Não é todos que estão nesse sentido prisional de, oh meu Deus, eu estou com raiva, eu quero fazer, quero acontecer. Não, muitos têm conhecimento de como irem para seres específicos e continuar alimentando dívidas, ou seja, você já tem dívidas com uma entidade ali que acha que controla tudo, né? E tem níveis lá embaixo também, né? Aí você encontra aquele Zé Mané ali, muitas vezes ali, que para você ele é um deus. Ele vai enriquecendo as suas custas. E, gente, a dívida kármica, muitas vezes, ela não é, muitas vezes não, a maioria das vezes é cobrada de forma monetária. Ela não é cobrada assim, porque as pessoas pensam que você, para limpar uma coisa, você bota uma luz na mão, passa ali e limpa. Só que não. Do outro lado, vou contar aqui uma coisa que veio já na minha cabeça, que vai fazer parte também da informação. Se tudo que está aqui é cópia do outro lado, só que o outro lado, ele reflete aqui, né? Então, o que o que isso quer dizer? Aqui nós temos o sistema judiciário, certo? Isso eu vivo falando nos textos que eu faço de vez em quando ali, no YouTube lá também, faço bastante assim, eu não estou nem tão ativo lá no botão. Mas o que, que acontece? Existem o nosso judiciário, os fóruns, é, essas questões burocráticas. Para você, muitas vezes, se você tem, de repente, uma dívida com fulano de tal, ele é o cara que oferece serviços ali dentro do umbral, certo? Você procurou ele, mas você não tem dinheiro. E ele te ajuda. Mas se você, quando você procurar uma maneira de você quitar essa dívida, você vai ter que arrumar dinheiro, contratar advogado também. Porque, gente, não faz sentido se aqui é uma cópia ruim, ruim do outro lado, e o sistema do outro lado ser totalmente 100% diferente. A diferença daqui para o outro lado é que o outro lado ele é a verdade dentro do sistema, certo? Aqui nós estamos presos a isso aqui, certo? A isso aqui, atrás de mim, é tudo isso aqui, está preso nessa questão. Porém, do outro lado, nós precisamos contratar muitas vezes a parte jurídica para se livrar de dívidas monetárias, que acontece também. Certo? Às vezes você chegou para o cara e falou: ah, quero que fulano sofra aquilo, papapá. Só que isso tem um preço. Aí o cara fala: qual é o seu preço? X. Aí você fala: ó, oh, não tenho não, mas posso te pagar de outra forma. E essas outras formas, muitas vezes, gente, que é bem complicado. Isso para vocês entenderem como é que a gente está feito na vida aqui, viu? Para vocês entenderem como a coisa é bonita. É um assunto que veio a calhar para uma sexta-feira 13, né? E aí o que que acontece, gente? Você não tem como pagar esse cara. Você não tem como pagar essa entidade, você não tem dinheiro para pagar do outro lado, porque o que você tem aqui é reflexo do que você tem do outro lado muitas vezes, certo? Aqui você está muito bem, do outro lado você está muito bem. Só que aí então onde vem a origem desse muito bem, que é o problema. E quando também está muito mal, a origem do muito mal é outro problema.
Então, vamos lá. Dentro desse contexto, se esse cara, você não tem como pagar a dívida, certo? E ele vai te cobrar de alguma forma, o seu corpo muitas vezes é o pagamento. Então, como funciona esse pagamento no corpo, velho? Ele vai usar o seu corpo para colocar a dívida dele. Ele vai usar o seu corpo. Isso de forma ilegal, tá? Isso não é de forma legal, não. Tipo, porque vamos supor, se você entra com uma ação judicial contra uma pessoa aqui, no Fórum 4, certo? 4B. Entrou numa ação judicial no Fórum 4B. Essa mesma pessoa, ela entrou com uma ação contra você no Fórum 3C. O 4B não sabe da informação do 3C, certo? Então a lei não tem como saber de tudo, nem é só aqui, do outro lado também. E tem muita corrupção do outro lado também. Então ele vai usar o seu corpo para inserir karmas dele, ele vai usar o seu corpo para passear no seu corpo, porque a incorporação, como é que ela funciona? O seu espírito ele dá espaço para o outro vir. Então, o que que acontece? Ele vai vir do seu corpo, porque nosso corpo, todos os seres humanos são médios, cada um da sua possibilidade mediúnica ali, né, de coisa, mas todo mundo é médio. Você vai ceder o seu corpo da mesma forma que um médium que incorpora cede, só que a diferença é o seguinte: geralmente na incorporação, né, você pode ser consciente ou inconsciente. Numa situação dessa, a sua personalidade continua ativa, trabalhando, vivendo tudo direitinho, enquanto ele usa o seu corpo para passar como porta. Ele usa o seu corpo para passar como porta, para entrar através do seu corpo, sair, fazer certas coisas, voltar e ir para a realidade dele. Isso porque ele tem direito de fazer isso com o seu corpo. Então, gente, aí esse que é o problema. Se você, aí você vai lá e busca resolver. Aí, se você não tiver um advogado lá do outro lado para te ajudar nessa questão e pegar prova contra esse cara sobre isso, a coisa complica. Ele vai usar isso contra você de alguma forma e tal. Porque muitas vezes eles escondem isso de você. Aí vocês imaginem 700 vidas, né? 700 vidas com problemas semelhantes a esse ou piores. Aí você vem e quer lutar contra o sistema. Com que força e com que moral e como que você vai lutar contra esse sistema? Porque não adianta, todo mundo aqui já entendeu como é que isso aqui funciona. Isso aqui é errado. Isso aqui está errado. Você paga para morar, você paga para nascer, você paga, só falta, velho, só falta pagar para respirar e para tomar sol. Esse sistema está errado. E por que que a humanidade ela não se une contra contra tudo isso? Porque não possuem força, não possuem moral espiritual, mas não é julgando o ser humano, não é falando para o ser humano, ah, você é um fraco, você não sabe. Não, gente. O nosso código está todo corrompido. E o que vem de pior agora, a coisa não melhora não, tá? A coisa não melhora não. Se você tem 700 informações dentro do seu corpo, você nasceu e pegou a carga epigenética, né? Ali, transpassou, papapá. O RNA, o GNA espiritual. O RNA, o DNA, o DNI, tudo direitinho, pá, juntou o genoma, seu pai, sua mãe, 50%, Cleo, você. Você pega aquela carga genética, que aí vem as tendências de doenças, né? Ou um dedo assim, um nariz assim, tá, tá, tá. Você pega todas as informações, aí você está naquele sorteio de qual informação, de repente seu pai tem pressão alta, você pega a pressão alta, porque isso é genético, isso é comprovado geneticamente. Só que aí vem um problema. Quando você faz um teste genético, que nem eu fiz, né? Eu fiz um teste genético, que eu gosto dessas coisas, apareceu várias
várias informações de possibilidades de enfermidade que nem na minha família tem histórico. Eu fiquei, rapaz, eu parei e pensei assim, eu falei, rapaz, como é que pode? Então eu sou curioso pra caramba. Então eu fui e fiz o quê? Parei, pesquisei. Aí se você pega, é, eu não sei se é a constelação, porque eu sei dessas terapias, mas é tanta coisa que às vezes me escapa. Mas vamos supor, na constelação, se eu não me engano, trata ali a hereditariedade da situação. Quase fugiu a palavra aqui. E se você pega essa questão hereditária, e você consegue tratar muitas vezes da constelação familiar ali, e trata, quando é um bom constelador, trata ali. Só que existe uma questão genética muito complicada, que é a sobreposição. Então você não é só formado, porque vamos lá, se você pega a sua família, você automaticamente você vai nascer em um corpo e automaticamente pelo sistema ele já é sobreposto a inúmeras informações dos seus antepassados. Se eu não me engano, acho que é 13 gerações, você já pega tudo de 13 para cá, ou é 7, é 13 ou é 7. Você já pega todas essas informações da sua família de forma hereditária, certo? Então, se de repente existe uma enfermidade que seu tataravô teve, mas a sua família não lembra, ou se de repente, por questão epigenética ali, por questão genética hereditária, você vai acabar tendo. Porém, quando eu vi esse meu teste genético e eu fiquei, nossa, velho, quanta coisa. Então, o que que acontece? Todos os corpos humanos têm tendências de terem qualquer doença conhecida, desenvolver qualquer enfermidade conhecida pelo homem por causa da questão das vidas passadas e dos seus fractais. Se de repente você teve um fractal que morreu com enfermidade W, só que você nem imagina que morreu com enfermidade W, você, através dele, se ele de repente está vivenciando de uma forma muito intensa, geralmente está adormecido ou está ali, quantas pessoas não estão saudáveis e do nada desenvolvem uma questão e vão parar no hospital? E a família não tem histórico. Quantas pessoas vão parar em hospitais com certas questões, de, vamos supor, não sei se para o YouTube isso é bom falar, inalam fumaça e nunca inalaram fumaça, na verdade, né? Mas desenvolvem uma enfermidade no pulmão e na família não tem histórico, né? Então, assim, todo o nosso corpo, todas as nossas células, elas são lotadas de sobreposição que eu chamo de DNA sobreposto. Então, essa questão cósmica que muitos falam, não tem como identificar assim, por quê? Quando você para na Terra e você reencarna demais, o seu DNA fica sujo, né? O DNA fica sujo de tanta encarnação que você teve. Então, não tem como, gente. Tira assim esse contexto. Quando eu falo tira, não é tipo, sai, tira da sua cabeça, não sei o que, não. Mas pensem e reflitam de tirar isso da cabeça de vocês. Não tem como, gente. Se o nosso corpo cientificamente já é comprovado que herda informações no mínimo dos seus avós, não vou ser radical de falar de que herda, porque eu não tenho certeza que herda, se a ciência já comprovou certas informações, mas se na sua família
você herda essas informações, então já está cientificamente comprovado essa questão. Vocês imaginem nas encarnações de vocês, certo? Você imagine se vocês, eu vou tratar que esse número é de 700 para não me perder na explicação. Vocês imaginem 700 informações sobrepostas no código genético espiritual de cada um de vocês. Então é necessário, além de limpar os karmas, as dívidas, os contratos, as iniciações, quando eu digo, é iniciação em algum sistema negativo lá do umbral, tá? Pactos, acordos, iniciações e karmas, que aí enquadra magia, enquadra que mais? Dívidas monetárias, etc. Todo o conjunto bom, todo o conjunto benéfico da coisa. E você, e você de repente não, como é que se diz? Não sabe disso, não tem consciência dessas informações. Como que você vai acessar certas informações cósmicas? Eu, por exemplo, eu